Prontinho, pode iniciar. Tá ótimo. Olá, pessoal, como vocês estão? Tá tudo bem? Hoje é dia 28 do mês 11, nós vamos começar a nossa aula de estatística de EAD. Espero que todos vocês estejam bem. A aula de hoje é tranquila, fala muito sobre gráfico, fala muito sobre como compreender de forma estatística os gráficos, né? Então, vamos lá, pessoal. Nós dividimos a nossa aula em perguntas e respostas, como sempre, né? Facilitar, porque todas as dúvidas a respeito dessa matéria, como vocês não estão presenciais, eu acho mais fácil a gente colocar perguntas, respostas e exemplos para que fique mais fácil a compreensão daqueles que estão participando e daqueles também que vão ver, vão participar dessa aula mais tarde, vão rever essa aula mais tarde, né? Nós vamos começar aqui, então, com 15 perguntas, 15 respostas e 15 exemplos, né, a respeito de diagramas, a respeito de diagramas de dispersão, né? Então, vamos lá, pessoal. O que é um diagrama de dispersão, pessoal? Né? Faz parte da nossa matéria, deixei ela aí para uma das últimas matérias, para a gente ter tranquilidade, né, e desmistificar tudo isso aí. Vamos lá. É um gráfico formado por pontos que representam a relação entre duas variáveis, né? Então, é um gráfico. O que é diagrama de dispersão? É um gráfico. Nesse gráfico, tem pontos que representam a relação entre duas variáveis, produção e quantidade de adubo. Podemos fazer um gráfico nesse sentido? Sim, e vamos falar muito a respeito disso. Mas veja bem esse exemplo aqui. Cada ponto pode mostrar quantidade de chuva no eixo X e produção de milho no eixo Y. Assim, cada safra vira um ponto no gráfico. Certinho, pessoal? Então, se nós formos pegar um gráfico, o ponto X é produção de milho, né? O ponto X, produção, quantidade de chuva. E, pronto. E no eixo Y, a produção de milho, quanto mais volume constante de chuva nós tivermos, maior vai ser a produção de milho. Quanto menor a quantidade de chuva, menor a produção de milho. Tá certo? Então, esse diagrama de dispersão é um gráfico formado por pontos que representam a relação entre duas variáveis. Fácil, gente, da gente entender, tá? E fica tranquilo que nós vamos ter muita coisa relacionada a esse assunto. Para que serve um diagrama de dispersão, né? Na estatística, para que você vai fazer isso? Para que um técnico tem que entender isso? Vamos trabalhar com gráficos? Sim, gente. Na nossa área, no agronegócio, sempre teremos gráficos, sempre teremos condição. Dona Thaís, como é que você está? Seja bem-vinda, né? Na nossa profissão como técnico do agronegócio, nós vamos ter sempre a necessidade de compreendermos os gráficos, né? Então, vamos lá. Dona Ingrid apareceu aí, que coisa boa, mais 9 participantes, que beleza, sejam todos muito bem-vindos, viu, gente? Então, para que serve um diagrama de dispersão, gente? Para que serve esse negócio? É para comer, para passar no pão de queijo? É doce, salgado? Serve para visualizar se existe ou não um padrão de comportamento entre duas variáveis. Igualzinho a gente falou aqui, ó. Pessoal que está chegando agora. Diagrama de dispersão é um gráfico formado por pontos que representam a relação entre duas variáveis. Por exemplo, no eixo X, a quantidade de chuva, no eixo Y, a produção de milho. Quanto mais regular a quantidade de chuva, maior a produção de milho. Então, é um gráfico bonitinho que nós podemos fazer com diagrama de dispersão, né? Para que serve ele? Serve para visualizar se existe ou não um padrão de comportamento entre duas variáveis. Vamos dar mais um exemplo. Se conforme o preço do leite aumenta, mais produtores entregam leite. O gráfico mostrará os pontos subindo em conjunto. Quanto maior for o preço do leite, mais leite os produtores vão entregar. Eles vão deixar de fazer queijo, vão deixar de fazer mussarela e vão entregar mais leite. Vão comprar mais vaca, vão comprar mais ração. Então, isso é muito importante. Beleza, pessoal?
Vamos lá, o número 3. Qual é o formato de um diagrama de dispersão? Qual que é o formato, gente? É composto por pontos em um plano cartesiano, onde x e y representam duas variáveis. Então, vamos falar disso de várias formas, até vocês entenderem que nós estamos falando de gráfico, né, onde que duas variedades, onde dois itens, né, igualzinho do início, né, entre a chuva e a produção de milho. E aqui nesse exemplo aqui, o que nós temos? X, idade das vacas. Y, produção diária. Cada vaca gera um ponto, né? Então, nós temos a idade. São vários gráficos. Esses gráficos com várias idades de vacas, porque nós podemos ter 100, 200, 1.000 vacas, e a produção diária de cada vaca. A partir do momento que a vaca é jovem, da primeira lactação até a última lactação, o que vai acontecer com essa produção diária? Vai aumentar? Vai diminuir? Então, isso é um gráfico que nós podemos fazer e visualizar através do diagrama de dispersão. Então, o diagrama de dispersão é um gráfico de produção, de produtividade, idade de vaca, quantidade de leite, preço do leite, oferta de leite. É isso, gente. É só isso. É um gráfico que representa. Você bate o olho e vê. A vaca, quanto mais nova, mais leite produz. Quanto mais velha, menos leite produz. Ou vice-versa, de acordo com a variedade da vaca, de acordo com o cuidado da vaca. Isso aí tem muitos outros gráficos que a gente pode fazer. Não, isso aqui é um gráfico específico, mas que tem outras variáveis também que vão influenciar. Por exemplo, se uma vaca ela não recebeu, né, uma alimentação adequada, uma vaca jovem, então esse gráfico vai ser mentira. Então, as vacas jovens não receberam a alimentação correta, então elas vão fornecer uma produção de leite menor. As vacas velhas receberam uma alimentação muito boa, elas vão ter uma produção de leite maior. Mas isso aí tem um terceiro fator, que é a alimentação. No geral, quando nós vamos comparar idade das vacas e produção de leite, tem que levar em consideração como elas estão sendo tratadas. Estão todas sendo tratadas no coxo? Estão sendo todas tratadas no pasto? Não, Paulo, metade recebe ração, complemento alimentar, feno de boa qualidade, silo de boa qualidade, mas outra metade é pasto. Então, a de pasto está tendo uma alimentação inferior do que aquelas vacas estabuladas. Tá certo? Então, nesse caso, para ser um diagrama de dispersão confiável, né, as variáveis que estão ao redor da idade das vacas e da produção diária necessita ser iguais, né? Todas recebem a mesma alimentação, todas estão estabuladas, não tem nenhuma em condição inferior à outra. Tá certo, pessoal? Beleza, vamos para frente. Vamos falar muito nesse tema aí, que é um tema simples, extremamente simples, né, Thaís? Mas a gente vai conseguir tirar esse mistério através da estatística, né? A estatística é maravilhosa, nos ajuda demais. Nós precisamos da estatística, né? Aonde que nós vamos estudar alguma coisa no agronegócio, na administração, sem estatística? Não tem como. Nós precisamos fazer comparações diárias para saber se estamos vendendo bem, se estamos produzindo bem, qual que é a diferença do adubo nitrogenado A para o adubo nitrogenado B, né? O que isso pode causar dentro de uma estatística, né? Nós vamos ver tudo isso, tá bom? Então, número 4, o que significa pontos subirem da esquerda para a direita, dentro de um gráfico? O que significa isso? Os pontos estão subindo da esquerda para a direita. Aqui, ó, minha esquerda aqui está subindo para cá. O que significa? Indica relação positiva entre as variáveis. O que é isso, gente? Exemplo, quanto mais horas um aluno estuda, né? Nós vimos isso aí, imagina que seja o nosso X aqui.
maior costuma ser sua nota. Tá certo? Então, isso aí é fácil você entender. Quanto mais horas um aluno estuda, maior costuma ser sua nota. Então, se nós vamos pegar duas linhas, uma X e outra Y, e vamos medir quantidade de horas de estudo mais a nota, nós vamos fazendo essa linha aqui subindo. Tá certo? Número 5, gente. O que significa pontos descerem da esquerda para a direita? Agora é o contrário. Os pontos estão descendo. Eles estão aqui na minha esquerda, estão fazendo isso aqui, ó, para a minha direita. O que significa isso? Indica relação negativa entre as variáveis. Então, vamos ver. Exemplo. Quanto mais velho é um veículo, menor costuma ser seu valor de venda. Menos a minha Belina, né, gente? Minha Belina é maravilhosa, ela vale muito dinheiro. Quanto mais velha, mais caro. Tô brincando, isso aí é... O Ronivaldo já tá rindo aí. Mas, então, geralmente é isso, né? Os carros mal cuidados, né, Ronivaldo? Quanto mais velho é o veículo, né? Nós estamos falando aí do X, menor costuma ser seu valor de mercado. Vamos lá, gente. Número 6. O que significa pontos totalmente espalhados sem padrão? Você vê que esse gráfico tudo espalhado aqui, ó. Você vê ali. Significa que não há relação entre as variáveis. Não tem relação entre a abscissa, o X e o Y. Então, exemplo, o tamanho do pé de uma pessoa não tem relação com sua renda mensal. O que tem a ver o tamanho do pé da pessoa com a renda dela? Tem pessoas com pé grande que têm uma renda boa, tem pessoas que têm pé pequeno que têm uma renda boa, e assim por diante, né? A minha mãe está mandando mensagem aqui, gente. Oi, filho. Oi, mãe. Depois eu falo com você. Aí, gente, então, é isso aí que acontece, tá? Então, quando você vê um gráfico que está tudo cheio de pontos lá, assim, ó, tá tudo cheinho de ponto, o que significa isso? Significa que não há relação entre as variáveis. As variáveis, quando tem a relação, as curvas são bem feitas. Você bate o olho e fala, opa, isso aqui, quando aumenta aqui o X, está diminuindo o Y. O que significa isso, né? É fácil. Quando aumenta a chuva, aumenta a produtividade. Quando diminui a chuva, diminui a produtividade. Então, tem relação. Nesse caso aqui, o que o pé tem a ver com a renda? Nada. Então, o gráfico fica com os pontos totalmente espalhados, né? Sem padrão. 7, gente. Cite um exemplo de diagrama de dispersão na agricultura. Facílimo, né? Diagrama de dispersão quando eles têm relação, né? Comparar adubo com produtividade. Coisa mais simples, né? Exemplo, o X significa quilo de adubo por hectare. O Y significa sacas de milha colhidas por hectare. Cada talhão vira um ponto. Então, cada gráfico vai ser quilo de adubo, quantidade de saca colhida. E cada hectare vai ter um gráfico específico, tá? Então, o talhão número 1 foi colocado qual que é a quantidade de adubo e qual foi a produtividade. Talhão número 2, talhão número 3, talhão 4, 5, 10, 20, 30, né? Ou seja, é importante, gente? Isso é importante, porque como nós vamos aplicar isso no nosso dia a dia? Relatório, gente. Relatório, né? Vai chegar aí para a Ingrid e vai falar o seguinte, Ingrid, Thaís, faça o relatório da nossa colheita de milho, de todos os talhões que foram colhidos. Olha para você ver, no agronegócio tem essa responsabilidade. Ô, Paulo, mas não é só colher o milho? Não, não é só colher, não. A fazenda tem balança? Tem. Então, após colher o caminhão saindo, lá sim pesou qual que é o talhão que está indo. Tal. Então, qual foi a adubação ali? Foi uma adubação homogênea? Não. Foi heterogênea. Cada talhão recebeu um adubo. O patrão está querendo saber qual que é o melhor para, na próxima safra, ele comprar o que deu o melhor resultado na fazenda dele.
Então, isso aí a gente tem que fazer esse gráfico, né? O X vai significar o adubo tal, e o Y, a quantidade de sacas de milho colhida naquele talhão para aquele tipo de adubo. Certinho, gente? Muito fácil, né? Ridiculamente fácil. Número 8, por que o diagrama de dispersão é importante antes da regressão? O que é regressão, gente? O que é isso que nós estamos falando aqui? Que o cara regrediu? Não, nada disso, gente, nada disso. Porque ele permite perceber visualmente se faz sentido tentar ajustar uma linha ou modelo. Também está meio difícil de entender aqui. Vamos, por exemplo, vamos ver se a gente entende melhor através do exemplo. Se os pontos estiverem totalmente bagunçados, não faz sentido fazer regressão. O que é nesse caso aqui, gente? O que é essa regressão? O que vocês acham que poderia ser essa regressão? Vamos ver se o 9 aqui vai falando aqui, ó. Não, 9 não vai falar isso aqui, regressão, não. O que nesse caso aqui poderia ser regressão, gente? Leia bem. Porque o diagrama de dispersão é importante antes da regressão, porque ele permite perceber visualmente se faz sentido tentar ajustar uma linha ou um modelo. Para que você regrida no tempo, você tem que ter o quê? Uma linha ou um modelo. Se você está analisando um gráfico, esse gráfico tem que seguir padrão, para que, a partir do momento que você olhar os gráficos anteriores, eles vão mostrar para você o mesmo padrão de hoje. Você não mudou. Você não mudou o X, você não mudou o Y, você não mudou o talhão. Sempre está sendo a mesma comparação. A partir desse momento, você faz uma regressão e verifica que tem condição de você analisar. Você analisou o X, quantidade de chuva. Você analisou o Y, produtividade de milho. Você está fazendo isso todo ano. Se você regredir, o que você vai ver? A mesma coisa. Quantidade de chuva, produção de milho. Quantidade de chuva, produção de milho. Beleza? Agora, se um ano você coloca o X como quantidade de chuva e no outro ano você coloca o X como outra coisa, você não mantém padrão nenhum. Você pode fazer uma regressão e vai ser importante para você? Não vai ter sentido nenhum, gente. Não vai ter sentido nenhum. Entendeu? Então, a padronização daquilo que você vai estudar durante o tempo é muito importante, para que quando você volte, para quando você regrida, para quando você vai querer estudar os dados anteriores, você verifica que está tudo certinho. Eu não mudei o meu padrão. Continua o X sendo quantidade de chuva e o Y, a produção de milho durante os últimos 10 anos. Beleza, gente? Tá isso. Entendeu? Vamos lá. Ó, Thaís fez um joinha aí. Então, vamos lá, gente. 9. Quantas variáveis são usadas em um diagrama de dispersão? Ah, muito interessante. Então, um diagrama de dispersão é um gráfico, né? Nesse gráfico, apenas duas. Uma independente, que é a X, e uma dependente, que é Y. Vamos ver o exemplo. Exemplo. Temperatura. Ela é independente, X. Y. Velocidade do crescimento da planta. É uma dependente. O que significa isso, gente? O que significa isso? Por que a temperatura ela é independente? Você controla a temperatura no campo? Ou ela é independente? Você controla ela? Não, Paulo, eu não controlo a temperatura. Eu não tenho o ar-condicionado do campo nas minhas mãos, né? Só na minha casa, só no meu quarto. No meu quarto eu consigo controlar. O ar-condicionado depende da minha vontade, tá certo? Agora, a temperatura lá no campo depende da sua vontade, gente? Não, claro que não. Então, é independente. E o Y, por que depende? A velocidade de crescimento de planta depende do quê, gente? Talvez você está no pivô central, depende da quantidade de vezes que você ligou a irrigação.
Depende da semente que você escolheu. Depende do adubo que você colocou. Então, depende de você. Tá certo? Beleza? Então, isso aqui é muito importante. Vou ler mais uma vez. Quantas variáveis são usadas em um diagrama de dispersão? 2, x e y. Tá? O x, ela é independente e uma dependente. É uma independente e outra dependente. Exemplo, x, temperatura. Eu não controlo temperatura no campo. Não controlo. Não tenho o controlinho de ar-condicionado na mão. É Deus que manda a temperatura que ele quer. E o y, velocidade do crescimento da planta. É dependente de mim? Sim, é dependente. Eu talvez estou com uma irrigação, talvez eu estou com uma semente de má qualidade, talvez eu coloquei pouco adubo num talhão e muito adubo no outro, né? Beleza? Então, vamos lá. Número 10, gente. É possível descobrir correlação apenas com o diagrama? Correlacionar apenas com o diagrama? Apenas com o gráfico? Vamos lá. Sim. Resposta sim. Visualmente é possível perceber se as variáveis estão relacionadas. Lembra que esse gráfico tudo pintadinho assim, que é o pé com a vida financeira das pessoas? Isso aí não tem relação nenhuma. Mas você bater o olho e ver que tem uma linha ou subindo ou descendo, tem relação, tá? O X com o Y tem relação. Então, vamos ver. Exemplos. Ponto subindo indica correlação positiva. Ou seja, a partir do momento que você aumenta um, o outro responde. Tá bom? Vamos lá, gente. São só 60 perguntas, viu? Thaís fez pão de queijo light para a gente, né? Que a Thaís ela é chique. Ela não come esse negócio tudo manteigado, não. Fez pão de queijo para a gente. Cafezinho sem açúcar, né? Então, vamos ficar firme aqui. Estamos no número 11 aí, faltam algumas, né? Vamos lá, gente. Fica firme. 7,25. Gente, número 11. O diagrama mostra causa e efeito. Então, o diagrama é um gráfico. Ele mostra causa e efeito. Por que fez, por que não fez, qual foi o efeito do que fez. Vamos lá. Não, gente, não mostra. Ele só mostra relação, não causa. Então, vamos ver o exemplo aí, gente. O aumento do consumo de sorvete e o aumento de afogamentos no verão são correlacionados, mas um não causa o outro. E Thalissa Soares está participando. Thalissa, seja bem-vinda. Welcome to our class. Seja bem-vinda a nossa classe. Bueno, vamos lá adiante, gente. Depois das aulas aí, depois nós falamos inglês e espanhol bastante aí, vai ficar chique até. Então, vamos ver, gente. O aumento do consumo de sorvete e o aumento de afogamento no verão são correlacionados? São correlacionados. Tem relação. Porque o verão está quente. Viu, Thaís? Está quente. Todo verão quente, o que aumenta? Aumenta o consumo de sorvete. E aumenta a quantidade de gente que vai na praia. E aumenta os afogamentos. Está correlacionado? Tá. Aumentou a quantidade de consumo de sorvete, aumentou os afogamentos. Mas consumir sorvete é causa de afogamento? Claro que não, gente. O aumento do consumo de sorvete é porque aumentou o calor. E aumentou o calor, mais pessoas consomem sorvete, mais pessoas vão na praia. Então, tem mais possibilidade das pessoas se afogarem no mar. Mas um causa o outro? De jeito nenhum. Então, vamos lá. O diagrama mostra causa e efeito? Não, gente. Ele só mostra relação. Qual que é a relação nesse caso aqui? Relação é que quando aumenta o calor, aumenta o consumo de sorvete e aumenta o número de afogamentos. Mas um causa o outro. Você consumir muito sorvete vai te matar afogado? Não, gente. Não. Tem uma relação por causa da temperatura, não por causa do consumo. Entendeu? Então,
mais um não causa o outro, tá certo? Então, o diagrama mostra causa e efeito? Não, só mostra a relação. Certinho. Número 12, gente. Beleza, vamos lá, continuando aí. A Thalissa está muito animada. Está muito animada, né, Thalissa? Vamos lá. Número 12, gente. O que Nossa, significa... Paulo, eu estou animadíssima numa sexta-feira. Não, mas aula é a vez da sexta-feira, né? Só Jesus na causa. Mas fica firme, gente. Fica firme. Agora mesmo nós terminamos aí. Número 12, gente. O que significa todos os pontos estarem quase formando uma linha? Olha, uma linha retinha. O que significa isso, gente? Nós bate um olho aí num gráfico. Significa uma relação forte, quase perfeita. Ah, vamos ter que ver exemplos. Eu não estou entendendo isso, não. Que relação forte é isso? Que perfeição é essa? Vamos ver. Preço do gado gordo e preço da arroba ao produtor geralmente formam quase uma linha. Então, o que significa isso? Se o preço do gado gordo e o preço da arroba ao produtor, se ela está positiva, se ela está boa, elas vão andar igual. O preço vai subindo e a oferta do gado vai subindo. O preço vai subindo e a oferta... Elas seguem iguais, iguais, iguais. Vocês entenderam, gente? Ao mesmo tempo, gente, ao mesmo tempo, essa relação do preço do gado gordo, se a arroba vai baixando, a oferta de gado também vai baixando, vai baixando, vai baixando. A criação de gado. Ninguém vai criar gado, né, para ter prejuízo. Se o preço está muito baixo, a oferta começa a diminuir ou começam a ofertar gado magro e não mais gado gordo. Entendeu? Especificamente, o preço do gado gordo vale a pena você engordar um boi se o preço da arroba estiver favorável, se for positivo para você, se não vai te dar prejuízo. Caso contrário, se o preço for muito baixo, para que você vai engordar boi? Tirou o que o boi comeu no pasto, comeu. Você vai fazer confinamento, você vai dar suplemento, você vai fazer silo, você vai fazer... Você vai criar uma despesa muito grande para você engordar o boi, sendo que o preço da arroba não está favorável. Então, eles são todos assim, eles andam em linha, tá? E significa uma relação forte, quase perfeita, que um acompanha o outro. Se o preço da arroba está muito bom, eu vou querer engordar meu gado, porque quanto mais gordo, mais arroba, quanto mais arroba, eu vou ganhar mais, né? Então, eles têm uma relação forte, né? E andam junto. Vamos lá, número 3. É possível ter relação não linear no diagrama? Que não seja em linha, né? Sim, gente. Os pontos podem formar curvas ou padrões em formas de U ou S. Sim, isso aí é possível, né? Se você pegar um gráfico X, Y, ele pode fazer isso aqui, ó, né? Ou se não, assim, né? Pode fazer S, pode fazer U. Exemplo, plantas muito irrigadas ou pouco irrigadas produzem menos. Curva em U invertido. Vai ficar uma curva em U invertido no gráfico. Plantas muito irrigadas ou pouco irrigadas produzem menos. Significa o seguinte, se você molhar demais a planta, você vai provocar o quê? Um estresse hídrico, como se fosse uma falta de chuva. Excesso de água prejudica e falta de água também prejudica. A lâmina d'água na irrigação é muito importante, né? Então, tanto plantas muito irrigadas, molhadas em abundância, ou pouco irrigadas, produzem menos. Elas vão passar por estresse de excesso e estresse de falta, e a curva no gráfico vai ser em termos de U invertido. Quanto maior aumenta a irrigação, mais diminui a produtividade.
Quando menos você irriga, menor a produtividade. Seria um U invertido assim. Vamos lá, gente. 14. O diagrama ajuda a encontrar valores futuros, gente. O diagrama ajuda a encontrar valores futuros num gráfico utilizando x e y, duas variáveis. Eu consigo achar valores futuros? Vamos ver. A resposta é: ajuda indiretamente ao mostrar tendências que podem ser usadas em modelo de previsão. Vamos ver um exemplo. Se produção aumenta com chuva, podemos prever que um ano chuvoso tende a gerar maior produção e um ano não chuvoso, menor produção. Tá certo? Coisa simples. No gráfico, o diagrama ajuda a encontrar valores futuros? Sim, porque se, através do gráfico, eu estou vendo que quando o ano chuvoso aumentou minha produção, eu sei que um ano que não foi, que o próximo ano, se não for chuvoso, né, eu não tenho bola de cristal, mas pelo gráfico, o que eu estou vendo no gráfico? Aumentou a chuva, aumentou minha produção. Significa, se o ano que vem, por causa da Laninha, do El Ninho, se está diagnosticado que será um ano de pouca chuva, eu sei que vai diminuir minha produção. Então, o diagrama ajuda a encontrar valores futuros? Ajuda indiretamente, ao mostrar tendências que podem ser usadas em modelos de previsão. Beleza, pessoal? Todo mundo tranquilo aí? Vamos lá no número 15. Dê um exemplo simples de interpretação. Interpretação. Vamos lá, gente. 7h35. Olha a hora. Alô, Maria, acorda. Acorda aí, esse menino está dormindo. Joga água nele. Pois é, você é locutor de rádio qualquer dia desse, viu, gente? Vamos lá, acorda aí, gente. Traz um cafezinho. Vocês estão devendo café para o professor, hein? Quem que... Ô, Thaís, você vai levar um café para a gente, sem açúcar? Próxima aula, hein? Esquece, não. 15. Aí, ó. 15. Dê um exemplo simples de interpretação. Vamos lá. Se os pontos sobem conforme aumenta o uso de ração, se os pontos sobem conforme o aumento do uso de ração, significa que mais ração melhora o ganho de peso. Então, vamos lá. Exemplo. X, né? Uma linha X. Quilo de ração. Y. Quilo de ganho de peso do boi. Pontos formando linha ascendente. Relação positiva. Qual que é a relação positiva? Aumento de ração, aumento do ganho de peso do boi. Aumento de ração, aumento do ganho de peso do boi. Pontos formando linha ascendente, relação positiva. Então, deu um exemplo simples de interpretação. Está aqui a nossa interpretação de um gráfico, tá? Gente, então nós terminamos assim de falar ali das 15 perguntas, né, com respeito a esses gráficos. Nós vamos começar com uma correlação linear. Vamos fazer 15 perguntas, 15 respostas e 15 exemplos. Beleza, pessoal? Tá? Conseguimos passar aí das primeiras 15 perguntas. Vamos lá. Número 16, o que é correlação linear, né? Correlação, está correlacionado, né? O que é correlação linear? É um número que mede a força e o sentido da relação em duas variáveis. Então, tem força. Além do x e do y, está demonstrando que um está relacionado com o outro, também tem uma força. E o sentido da relação entre as duas. Vamos ver. Correlação entre custo de produção e preço final do produto. Tem correlação, gente? É forte essa relação? É muito forte. Por quê? Veja bem, custo de produção. O custo de produção, ele tem tudo a ver com o preço final do produto. Se o custo de produção ele não for adequado, ele vai te dar prejuízo. Se o custo de produção não for bem gerenciado, ele vai ter prejuízo. Antes de você plantar qualquer coisa, o que você tem que ter em mente? Até que ponto o meu custo de produção pode chegar? Até que ponto
Passou disso, é prejuízo. Porque pode ser que o seu custo de produção seja tão caro que o preço final do produto você vai vender por um preço menor do que você conseguiu produzir. Então, o preço, o custo de produção, ele está ligado diretamente, tem uma relação fortíssima com o preço final do produto. Não tem como você sair. O custo do seu produto, quanto mais baixo, maior o lucro que você vai ter. Quanto mais alto o custo de produção, menor o lucro, né? Beleza, pessoal? Porque o preço do final do produto, né, ele sempre, geralmente, é pela Bolsa de Nova York, ele é travado. Você não tem como manipular. Então, você tem como manipular o quê? O seu custo de produção. E é nisso que o agronegócio vai atuar, e muito, gente, e muito. 17, gente, qual o valor da correlação? Esse valor dessa correlação, ela varia entre -1 e +1. Vamos dar um exemplo. Exemplo de 0,95. É uma correlação muito forte. Um está relacionado com o outro muito forte. -0,8. Forte e negativa. Ela é forte, mas é negativa. Ela não é positiva, ela é negativa. E 0,1, quase sem relação, não tem relação nenhuma. Tá? Não tem nenhuma correlação entre um e o outro. Isso é só para a gente saber. Número 18, gente. O que significa uma correlação de +1? Se a correlação nós estudamos aqui, que vai de -1 e +1, o que significa uma correlação que passa de +1? Relação positiva perfeita. Quando uma variável aumenta, a outra aumenta na mesma proporção, né? Exemplo, metros, centímetros, relação exata. Então, a quantidade de metros tem uma relação direta com o quê? Centímetros. Beleza? Simples, fácil, né? 1 metro. Quantos centímetros, gente? 100 centímetros. Cada vez que aumenta o metro, aumenta a quantidade de centímetros. O que significa uma correlação de -1? Relação negativa perfeita. Quando uma sobe, a outra desce exatamente. Ah, então agora eu estou começando a entender. O que significa correlação de +1? Correlação é o seguinte: se você aumentou 1 metro, 100 centímetros, 2 metros, 200 centímetros, 3 metros, e assim vai. Uma sobe, a outra sobe. Agora, -1 é quando uma sobe e a outra desce exatamente. Então, vamos ver um exemplo. Número de erros em prova com a nota final. Aí tem uma correlação. Quanto mais você erra na prova, quanto maior o número de erro, menor a nota fiscal. O número de erros sobe, a nota final baixa. Tá certo? Então, tem uma relação, e é forte, né? Uma relação negativa perfeita. Um sobe, o outro desce. 20. O que significa correlação zero? Não há relação linear. Eles não estão relacionados entre um e outro. Tá? Exemplo, o número de galinhas na fazenda não afeta o preço de café. Você tem um galinheiro lá cheio de galinha. Quanto mais galinha, maior o preço de café? Tem nada a ver, gente. Nada a ver. Você pode ter uma galinha, Bolsa de Chicago, Bolsa de Nova York, e são preços internacionais aí, não tem nada a ver com a relação de galinha que você tem no galinheiro, né? Então, isso aí qual que é a correlação das galinhas com o preço de café? Zero, nenhum, né? Agora, por outro lado, qual que é a correlação de números de erros em prova com a nota final? É -1, é uma relação negativa perfeita. Sobe o número de erro, diminui a nota fiscal. Diminui a nota final. Vamos lá, gente. O que é uma correlação fraca? Essa aula é só de gráfico, gente. Só falando de gráfico, de interpretação de gráfico, só isso, gente. Vamos lá. O que é correlação fraca, gente? Valores próximos de zero, tá?
Exemplo, correlação entre números de filhos e salário mensal, né? Que é uma correlação fraca, próximo de zero? Gente. Olha o exemplo. Correlação entre número de filhos e salário mensal. A Thalissa, quanto mais filho tem, mais ganha? Não, gente, não tem jeito. Ela trabalha lá na CBMM, né, nas fazendas da CBMM, lá a Thalissa, e o salário dela é 20 mil por mês. Então, se ela tiver um filho, é 20 mil por mês. Se ela tiver 5 filhos, é 20 mil por mês, né? Então, essa é uma correlação fraca, que não tem uma coisa com a outra, os valores são próximos de zero, né? O que é correlação moderada, né? Valores entre 0,4 e 0,7. Exemplo, consumo de ração e ganho de peso em animais. Nós temos... Existem outras variáveis? Existe, mas essa é uma correlação moderada, porque se aumenta o consumo de ração, aumenta o peso de animais, apesar que tem outras coisas que podem influenciar, tá? Lembra que uma relação forte, lembra do metro. 1 metro, 100 centímetros. 2 metros, 200 centímetros. 3 metros, se aumentou o metro, você aumenta a quantidade também de centímetros. Uma vai junto com a outra, né? Essa é uma relação forte. Essa aqui é uma relação moderada. Será que todo aumento de ração aumenta o ganho em animais? E se tiver doente? Purguinha atrás do nariz. Purguinha atrás do nariz, não, da orelha, gente. 23, gente. O que é correlação forte? Acima de 0,7. Exemplo, preço da soja e preço do farelo de soja. Tem relação forte, gente? Tem, uai. O que é correlação forte? Acima de 0,7. Preço da soja aumentou. O preço do farelo de soja não vai aumentar, não, gente? Farelo de soja não é feito de soja, não? Claro que é. Se o preço da soja aumenta, o preço do farelo também aumenta. Correlação forte, subiu os dois juntos. Gente, esse alarme é do vizinho, viu, gente? Correlação, 24, gente. Correlação me indica causa. Correlação, não, é uma pergunta, perdoa. Correlação indica causa? Não, gente. Indica apenas relação, tá? Correlação é uma ligação de um com o outro. Indica causa? Não. Indica apenas relação. Olha esse exemplo que legal. Temperatura alta aumenta o consumo de sorvete, mas sorvete não causa calor. Correlação indica causa. Aumentou a temperatura alta, aumentou o consumo de sorvete? Aumentou. Mas sorvete não causa calor, não, gente. Sorvete não tem nada a ver com se estamos em verão ou inverno, né? Então, indica a causa. Aumentou a temperatura, consome mais sorvete. Indicou a causa? Não, não indicou a causa. O consumo de sorvete aumenta a temperatura? Não, não aumentou, tá? Mas ela indica apenas uma relação entre o aumento da temperatura e o aumento do consumo de sorvete, tá bom? Então, não tem causa. Não é porque se a gente aqui reunir, assim, vamos todo mundo tomar sorvete que vai aumentar a temperatura, isso não existe, tá? 25, gente. Como calcular correlação? Como é que eu vou calcular essa correlação? Usa-se o coeficiente de Pearson. Exemplo prático. Para planilhas como Excel, Google Sheets, calculadoras estatísticas, fazem isso automaticamente. Vamos ter tempo aqui da gente ver isso aqui? Não, gente. Isso aí precisa de várias aulas específicas para a gente saber calcular isso aqui, tá? Essas correlações, através dessas planilhas, do Google Sheets, das calculadoras estatísticas, nós fazemos isto acontecer, tá bom? É só para o conhecimento de vocês. Usa-se o coeficiente de Pearson, só isso. Como calculam a correlação, né? Usa-se o coeficiente de Pearson. 26. Dê um exemplo de correlação positiva. Simples. Mais adubo, mais produção. Exemplo, de 0 a 200 kg de adubo. Produtividade subindo gradualmente.
Você não aplicou adubo, produtividade está aqui. Você colocou 10 gramas, 20 gramas, 1 quilo, 10 quilos, 20 quilos, né, até chegar a 200 quilos. Então, de 0 a 200 quilos de adubo, né, uma parte do gráfico, e a produtividade subindo do outro lado. Então, é uma correlação positiva. Aumenta um, aumenta o outro. 27. Dê um exemplo de correlação negativa. Correlacionamento negativo. Vocês lembram do exemplo lá de trás, né? Quanto maior a quantidade de erro, menor a nota. É instantâneo, né? Mais idade do veículo, menor valor de mercado. Está falando aí de novo da minha Belina, não estou gostando disso, não. Exemplo, carros de 15 anos valem menos que carro de 2 anos. É isso aí, né? Então, maior a idade, menor o valor do mercado. Né? Correlação negativa. Mas não concordo. A Belina é outro assunto, viu, gente? Outro assunto. 28. Pode existir correlação alta, mesmo sem sentido real? Tem uma correlação, todos dois, um sobre o outro. Mesmo sem sentido real? Sim. Exemplo clássico. Vamos lá de novo. Venda de sorvete correlaciona com queimaduras solares, mas não existe causa direta. Então, pode existir uma correlação alta, mesmo sem sentido real? Sim. Quanto mais venda de sorvete, mais calor tem. E quanto mais calor tem, mais queimadura solar. Mas sorvetes tem a ver com queimadura solar? Eles não têm sentido real, mas ele tem uma correlação. Quando tem calor, aumenta-se a quantidade de consumo de sorvete e aumenta-se a quantidade de atendimento no hospital de queimaduras solares. Vamos lá, gente, 29. É possível ter correlação, gente? A Fabiana aí está mostrando a casa dela, que legal. Muito obrigado, Fabiana. A 29. É possível ter correlação perfeita na vida real? Muito difícil. É possível ter correlação perfeita na vida real? Muito difícil. Exemplo, a altura e o peso de pessoas não são perfeitos, mas costuma ter forte correlação, né? Pessoas mais altas pesam mais, pessoas mais baixas pesam menos, né? Mas a gente pode ver pessoa baixinha pesando muito, pessoa alta pesando pouco, menos que uma baixinha? Pode, né? Então, é possível ter uma correlação perfeita na vida real? Difícil, né? É difícil. A altura e o peso das pessoas não são perfeitos, né? Mas costuma ter forte correlação. Uma pessoa muito grande é capaz que ela vai pesar mais que uma pessoa de menor estatura. Mas não é sempre que acontece. 30, gente, se a correlação for 0,8, o que isso significa? Que existe relação positiva forte. Você lembra? Correlação forte mais 1. Correlação menos 1 é forte negativa, mais 1, forte positiva. Exemplo, quanto mais chuva, maior a produção de pasto, né? Uma correlação forte. Quanto maior chuva, o que acontece no tempo da seca, gente? Parou a chuva. O que acontece com o pasto? Seca. Não tem crescimento de pasto, né? 31, gente. Se a correlação for menos 0,92, o que isso significa? Uma relação negativa muito forte. Vamos ver um exemplo. Umidade do grão e o risco de armazenamento. Que legal, hein? Quanto mais úmido, maior o risco. De quê, gente? Perda, né? Relação quase perfeita. Se você armazenar um grão com alta umidade, o risco de armazenamento é altíssimo. Aumento da umidade, aumento do risco de você perder o que você armazenou. Então, cada grão tem sua umidade ideal para armazenamento. Você pode colher até com alta umidade,
mas depois tem que passar um processo de você secar. O caso do café, você tem o terreiro, né? Você leva para o terreiro de café, ou para o secador, ou o milho também. O milho não se leva para terreiro, é uma quantidade muito grande, mas leva-se para secador, ou seu, ou de terceiros. Porém, armazenar grãos com alta umidade é alto risco de perda. Gente, terminando esse aí, nós vamos entrar, então, na regressão linear simples. Regressão linear simples. Vamos ver o que é isso aí. O que é uma regressão linear simples? É um método que cria uma linha, é um método que cria uma linha que melhor representa a relação entre uma variável x e uma variável y. Exemplo, vamos ao exemplo que a gente entende isso aí. A variável x é o adubo, a variável y é a produtividade. A regressão estima a produção para qualquer valor de adubo. Tanto você vai, qualquer valor de adubo, você consegue ir estimar para frente e para trás. Se diminuiu a quantidade de adubo, o que vai acontecer? Diminuiu a produtividade. Se aumentou a quantidade de adubo, o que vai acontecer? Aumentar a produtividade. Então, você pode caminhar nessa linha, né? Uma regressão simples linear. Então, se eu estou aqui com 200 quilos de adubo, eu estou aqui com 3.000 quilos de milho, eu já sei que quanto menor a quantidade de adubo, menor a minha produtividade. Vamos lá, pessoal. 33. Qual é a fórmula básica? Qual é a fórmula básica para quê, gente? Para esse cálculo aqui. Regressão linear simples. Vamos lá. Y igual a mais B vezes X. Exemplo. Se Y é igual a produção e X igual a adubo, a fórmula pode ser Y igual a 10 mais 2X. Cada saco de adubo aumenta 2 sacos de produção. Entenderam? Que cada saco de adubo aumenta 2 sacos de produção. Beleza? Tranquilo? Beleza? Belezinha? 34. O que é X na fórmula? A variável independente que explica Y. Exemplo, horas de estudo, X, explica nota, Y. Então, se o meu X é hora de estudo, vai explicar a nota que eu tirei, que é Y. Tá? 35. O que é Y na fórmula? É a variável dependente que queremos prever. Exemplo, ganho de peso dos bois depende da quantidade de ração usada. Tá? Então, o que é Y na fórmula? É a variável dependente. Ela depende. Depende do quê? Do ganho de peso dos bois, que queremos prever, né? Depende da quantidade de ração usada. O ganho de peso de bois depende da quantidade de ração usada. Então, o Y aí seria a quantidade de ração. A quantidade de ração que vai ou não dar ganho de peso aos bois. 36, gente. Estatística é uma maravilha, é muito bonita, a gente precisa entender, né? É complicado a gente ter um tempo tão curto para falar de vários assuntos ao mesmo tempo, mas é importante que esse assunto fique gravado aqui, para que vocês tenham sempre a importância do gráfico, gente. O gráfico no agronegócio é muito importante. Tem a ver diretamente com o nosso curso, com a profissão que nós escolhemos. Porque tudo nós vamos ter que passar pelo gráfico. Tudo nós vamos ter que demonstrar
que de acordo com aumento, com aumento de adubo, aumentou ou não a produtividade, de acordo com a chuva, aumentou ou não a produtividade, pode ser que choveu tanto que deu perda na produtividade. Você está entendendo? Então, isso é muito importante, isso faz parte de relatórios. Os relatórios ficam visualmente mais explicativo, mais bonito de você ver, né? Tudo aquilo que a gente pode colocar em gráfico, visualmente, é fácil de entender, tá certo? É cansativo a gente jogar tanta matéria em tão pouco tempo? É, gente, mas tem paciência, vai dar certo. 36. O que é B na fórmula? Naquela fórmula lá de trás. É o coeficiente angular, que mostra quando y aumenta ou diminui, quando x cresce, uma unidade. Exemplo, B é igual a menos 5. Cada quilo de ração gera 1,5 quilo de ganho de peso. Certinho, gente? Coisa simples, né? Que a gente tem que depois estudar com mais tranquilidade isso aí, tá? O que é A na fórmula? É o intercepto, valor de y quando x é igual a zero. Exemplo, se A igual a 8, significa que mesmo sem adubo, a lavoura produz 8 sacas. Então, tudo isso a gente pode dar exemplo prático. Na próxima aula, se a gente tiver oportunidade, eu vou pegar exemplo prático disso aqui e fazermos exercício. Os exercícios vão gerar gráfico. E isso aí vai ser interessante para a gente. Vamos ver se a gente vai ter essa oportunidade, tá? 38, gente. Para que serve regressão linear simples? Nós já falamos lá para trás. Para prever valores futuros e entender como x influencia y. Exemplo, prever produção futura com base em quantidade de chuva. Já falamos isso, gente? Já falamos. Por que está repetindo? Porque é importante. Para que serve a regressão linear simples, tá? Então, se eu estou vendo que a quantidade de chuva aumenta ou diminui a produtividade, eu posso prever valores futuros. 39. Dê um exemplo usando a agricultura. X é igual a litros de água aplicados. Y, peso do tomate colhido. A regressão mostra como a irrigação interfere no tamanho dos tomates, tá? Essa regressão linear significa eu indo para trás, eu indo para frente, pegando a quantidade de litros aplicados, que diminuíram e aumentaram, e o peso, os vários tamanhos, com mais água, mais pesado, menos água, mais leve, eu consigo ter esse exemplo aqui usando a agricultura, tá? A regressão mostra como a irrigação interfere no tamanho dos tomates. Tá certo, gente? Um gráfico simples. A quantidade de irrigação é variável e o peso do tomate também. 40, gente. O que significa B positivo? Significa que quando X aumenta, Y também aumenta. Exemplo, mais horas de treinamento, melhor desempenho, tá? Tudo isso em função daquela fórmula lá atrás. Então, mais horas de treinamento, a Thaís entende muito disso aí, né? Quanto mais horas de treinamento, melhor o nosso desempenho, tá bom? Vamos ter oportunidade para fazer exercício, gente? Novamente, eu não sei, tá? Vai depender aí da coordenação do curso, se vamos ter condição de aplicar tudo isso que nós estamos vendo agora, tá? 41, gente. O que significa o B negativo? Quando X aumenta, Y diminui. Exemplo, aumenta a idade da máquina, diminui sua eficiência por hora trabalhada. Tá certo? 42. Como encontrar a linha de regressão? Como que é que você vai encontrar essa linha? Usa-se o método dos mínimos quadrados. Exemplo prático. No Excel, inserir o gráfico. Adicionar linha de tendências. Essas tendências vão te mostrar se um lado do gráfico sobe, se o outro lado também sobe ou diminui, né? Exemplo, quantidade de chuva e produtividade. 43, gente. A coordenação, nossa tutora aqui colocou até 8 horas e 10 minutos
nessa aula de hoje, tá, gente? Por isso que eu estou correndo um pouquinho para ver se a gente chega próximas a 60 perguntas, 60 respostas, 60 exemplos. 43. Regressão simples pode prever com 100% de precisão? Então, uma regressão simples, que eu fazer uma estimativa no gráfico, pode prever 100% de precisão? Não, pois sempre existem fatores não incluídos no modelo. Exemplo, a produtividade depende também do clima, do solo, das pragas, etc. Não significa que simplesmente, gente, aumentou a chuva, aumentou a quantidade de chuva, aumentou a produtividade. E como é que está o solo? Se o solo é pedregoso, arenoso, né? Se o clima está muito quente, muito frio, se as pragas foram controladas ou não, tá certo? 44. O que é erro na regressão? Então, quando a gente vai fazer uma regressão, nós temos um gráfico. O que é um erro nessa regressão? É a diferença entre o valor real e o valor previsto pela planilha. Exemplo, a produção real seria de 50 sacos. Previsto, 47 sacos. O meu erro foi 3 sacas, né? Então, eu produzi 50 sacas e a minha previsão era 47 sacas. Mas, Paulo, isso foi positivo, porque eu superei a previsão, beleza, mas não deixou de ter erro, né? 45. O que significa R elevado ao quadrado? Mostra quanto da variação de Y é explicada por X. Exemplo, R ao quadrado é igual a 0,8. Significa que 80% da produção depende da adubação, né? Podemos ver isso aí com exercício futuramente, gente? Colocar tudo isso em exercício? Podemos. Por enquanto, só superficial? Só superficial. 46. Dê um exemplo com R elevado ao quadrado. Se R elevado ao quadrado é igual a 0,65, entre chuva e produção de café, significa que 65% da produção depende da chuva. O restante depende de outros fatores. Se colocar na prova, R elevado ao quadrado é igual a 0,65, o que significa isso para a cultura de café? Significa que 65% da produção depende da chuva. O restante, gente, para chegar a 100%, depende de outras coisas. Adubação, correção do solo, controle de pragas. Gente, então estamos chegando aqui próximo ao final. Regressão linear múltipla. Regressão linear múltipla. São muitos nomes iguais, muitas coisas iguais. Temos que ter paciência e tempo para entender cada uma delas e passar exercício para que vocês possam mentalizar cada um deles, tá? Mas vamos devagar. O que é regressão linear múltipla? É um modelo que usa várias variáveis X para explicar o Y. Exemplo, produção de soja depende de adubo, clima, tipo de semente, controle de pragas. Quais que são as várias variáveis do X? Adubo, chuva, tipo de semente e controle de pragas. Para explicar o Y, produção de soja. O Y é a produção do soja. Quais que são, na regressão linear múltipla, quais que são as variáveis? Adubo, chuva, tipo de semente, controle de pragas. E qual é a fórmula geral? E depois vem a explicação dessa fórmula. Y igual a mais B1 vezes X1 mais B2 vezes X2 mais B3 vezes X3 mais isso aí vai ao infinito. Exemplo, Y é a produção, X1 é o adubo, X2 é a chuva, X3 é a mão de obra, né? 49. Para que serve esse modelo que a gente acabou de ver? Para entender como vários fatores influenciam Y ao mesmo tempo.
como vários fatores influenciam a produção. Exemplo, preço do milho depende do clima, da oferta, da demanda e de custo, né? Então, são gráficos, são modelos gráficos que a gente bate o olho e a gente consegue visualizar, tá? 50, gente. Dê um exemplo prático. O peso final de frangos pode depender de quê? Né? Para que o peso final do frango, eu dependo da ração, da temperatura, do tipo de genética desse frango, do manejo e da vacinação, né? Sem genética, eu não consigo frango de granja em 40 e poucos dias. Frango caipira é 6 meses, né? Então, o peso final de frango pode depender, seria a variável Y do nosso gráfico. E as variáveis múltiplas é ração, temperatura, tipo de genética, manejo e vacinação. Gente, 51, está faltando poucos minutos para a gente terminar. Graças a Deus, estamos aproximando aqui, tá? 51, regressão múltipla melhora as previsões. Essa regressão múltipla, a gente colocar várias previsões para definir o Y, para definir a produtividade, né? Ela melhora essa previsão? Sim, gente, pois considere vários fatores simultaneamente. Exemplo, prever valor da arroba usando o preço do milho, oferta, demanda e clima. Posso prever o valor da arroba pelo preço do milho? Preço do milho, baixo. Oferta, como é que está a oferta? O nível de oferta está alta? Está baixa? A demanda, o pessoal está procurando muito o carne de boi? E o clima, está favorável? Está seco, né? Então, com isso, eu posso saber aqui que o quê? Se tiver tudo favorável, preço de milho, oferta, demanda e clima, o preço da arroba vai acontecer o quê? Vai abaixar. Muita oferta, preço de milho baixo, demanda, o povo tá querendo muito, e o clima favorável, o preço da arroba vai abaixar, porque tem muita carne no mercado, né? 52. O que significa B1, gente? Naquela fórmula que a gente viu lá atrás. Mostra quando Y muda, quando X1 aumenta uma unidade, mantendo X2 e X3 constantes. Está complicado esse negócio, hein? Vamos ver o exemplo. B1 é igual a 2,5. Cada quilo de ração aumenta 2,5 quilos no ganho de peso, mesmo se a temperatura e a genética variam. Ah, entendi esse negócio aqui. Então, se esse B1 aqui está 2,5, significa que cada quilo de ração aumenta 2,5 quilos no ganho de peso, mesmo se a temperatura ou a genética aumenta. Estatística vai complicando, gente. Nós começamos de forma simples e ela vai complicando. A partir do momento, nós temos que fazer vários exercícios de gráficos para entender o gráfico, interpretar o gráfico de forma simples, para que depois a gente vá colocando muitas outras variáveis, tá? Agora, como a aula é pouco tempo, né? Nós já chegamos aqui, vou ver só mais do próximo aqui, infelizmente nós vamos ter que parar, porque a aula já chegou no final, mas isso depende da gente ver também muitos exemplos e tiver tempo em sala de aula ou aqui no EAD para a gente fazer vários exercícios, tá? Então, não se preocupe. Isso aqui era para conhecimento de vocês a respeito do gráfico. O que tem essa linha gráfica toda? Desde simples até mais complexas, desde estudo de gráfico, desde a estatística voltado na parte gráfica. Entende-se que todos os relatórios bem feitos dentro do agronegócio envolvem gráficos. Que seja dos mais simples, que seja dos mais complexos, envolve gráfico. E esses gráficos têm tudo a ver com o nosso curso técnico, tá? Então, o tempo é pequeno, a explicação é simples.
Se temos mais tempo, vamos envolvendo a estatística, ela tem essa bem superficial, e você vai mergulhando nela até você fazer mestrado de estatística, doutorado, pós-doutorado. Isso aí é bem complexo, tá certo, gente? O último, gente, pode haver multicolinearidade. Cheguei na multicolinearidade. O que é essa multicolinearidade, gente? Gente, pelo amor de Deus, não coloque isso no nome aí, no filho de vocês, não, viu? Na filha, né? Duas ou mais variáveis independentes de um modelo de regressão são fortemente correlacionadas entre si, tá? O que está entre parênteses é que está explicando o que é multicolinearidade. A pergunta é, pode haver multicolinearidade? Deu um trava-língua aqui. Essa é a pergunta. Pode haver, gente? Sim, pode haver. Exemplo, adubo nitrogenado e matéria orgânica podem ser altamente correlacionados. Qual que é o problema desse aqui, gente? Que pode haver multicolinearidade? Consegui falar, gente. Maravilha. Ó, o que é esse negócio? O adubo nitrogenado, o próprio nome está falando, tem nitrogênio. A matéria orgânica tem nitrogênio. Então, pode ser altamente correlacionado um com o outro. Sim, pode ter uma correlação. Mas, e para você estudar um e estudar o outro, especificamente, né? Duas ou mais variáveis independentes. Elas não são dependentes. Um é matéria orgânica, o outro é um adubo nitrogenado. Veja que a definição dessa multicolinearidade... Bem, enrolei a língua aqui de novo. Duas ou mais variáveis independentes. Uma é matéria orgânica, outra é adubo nitrogenado. Mas elas têm... elas são independentes uma da outra. Mas elas têm uma relação porque a matéria orgânica fornece nitrogênio na sua decomposição. E o adubo nitrogenado também fornece. Mas, ao mesmo tempo, eles são independentes. Um é matéria orgânica, outro é adubo químico. Entendeu, gente? Beleza? Pessoal, a nossa tutora colocou a aula das 10 para as 7 até... eu acho até passei, né? Era 10 para as 7 para as 10 para as 8. Já passei o meu, já 8h15 aqui. E se continuar aqui, eu vou muito longe aqui, né? Agradeço a vocês pela paciência, né? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho que seja a respeito da importância do gráfico, viu? Ronivaldo, Thaís, muito obrigado, né? Todos vocês aí, né? Gosto, Thalita, né? E todos vocês, muito obrigado aí pelo carinho que vocês sempre me deram, pelo apoio de vocês. Espero ver vocês a semana que vem. Um grande abraço para vocês, tenham uma boa noite, um excelente final de semana, tá bom, gente? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.